O sol inclemente do sertão nordestino castigava a terra rachada, transformando o solo em um mosaico de poeira e desespero. Antônio, com as mãos calejadas e o rosto sulcado pelo sofrimento, observava a plantação de milho, completamente morta pela seca prolongada. O vento quente soprava sem piedade, carregando consigo as últimas esperanças de uma colheita que pudesse sustentar sua pequena família. Naquele fim de mundo, esquecido por Deus e pelas autoridades, a miséria não era apenas uma condição financeira, mas uma sentença cruel que consumia a alma dos camponeses diariamente, sufocando qualquer sonho de um futuro promissor para seus filhos. Dentro da pequena casa de taipa, as paredes de barro rachadas deixavam frestas, por onde a luz crua invadia a penumbra. Benedita, mulher de fé inabalável, ajoelhava no chão de terra batida, diante de uma pequena imagem desbotada de Nossa Senhora Aparecida. Seus lábios secos murmuravam orações fervorosas, enquanto seus olhos marejados observavam Gabriel, seu filho único. O jovem magro, sob a luz fraca, lia avidamente um livro velho e rasgado, encontrado no lixo da escola local, absorvendo cada palavra com uma sede de conhecimento que contrastava violentamente com a aridez absoluta ao redor. A mente brilhante de Gabriel era o único oásis na vastidão estéril daquela existência miserável. Ele havia superado todas as expectativas, estudando sob a luz de velas e vencendo a fome crônica para conquistar uma bolsa de estudos integral na mais prestigiada faculdade de Direito da capital, a imponente e distante Brasília. No entanto, a carta de aceitação que deveria ser um passaporte para a liberdade virou um documento de angústia profunda. A bolsa cobria os custos acadêmicos, mas a família não possuía um único centavo para pagar a longa passagem de ônibus ou garantir a sobrevivência do rapaz. Naquela noite silenciosa, Antônio entrou na casa arrastando os pés sujos de terra. Sentou ao lado da esposa e segurou suas mãos ásperas. O silêncio compartilhado entre eles carregava o peso de uma decisão dolorosa e irrevogável. Eles não podiam permitir que o talento extraordinário do filho fosse sepultado na poeira do sertão. Com a voz embargada pelas lágrimas não derramadas, o velho camponês declarou que venderia a minúscula propriedade onde viviam e o pequeno rebanho de cabras desnutridas para o cruel Coronel Mendonça, latifundiário poderoso que há anos cobiçava aquelas terras. As lágrimas de Benedita finalmente correram livres por seu rosto cansado, marcando sulcos profundos na pele, escurecida pelo sol nordestino. Ela sabia perfeitamente o que aquela venda maldita significava para o futuro deles. Entregar a terra ao Coronel Mendonça era assinar uma sentença de miséria absoluta, perder o único teto que os abrigava e a pouca comida que ainda conseguiam extrair do solo ressecado. No entanto, o amor incondicional de mãe falou mais alto do que o medo da fome iminente. Ela abraçou o marido com força e concordou, aceitando o grande sacrifício em nome de Gabriel. Na manhã seguinte, o Coronel Mendonça recebeu Antônio na varanda de sua vasta mansão colonial, exibindo um sorriso cínico e calculista sob o denso bigode grisalho. O poderoso fazendeiro conhecia a necessidade desesperada do camponês e aproveitou a situação com crueldade implacável, oferecendo um valor miserável que correspondia a apenas uma fração do preço real das terras. Antônio, engolindo a seco o orgulho ferido e a enorme humilhação, não teve alternativa senão assinar o contrato injusto com sua caligrafia trêmula. O dinheiro entregue representava o sangue de gerações inteiras. Quando Gabriel descobriu o sacrifício terrível que seus pais haviam cometido às escondidas, o mundo pareceu desabar sobre seus ombros magros. O jovem chorou copiosamente, implorando para que cancelassem o negócio amaldiçoado, afirmando que preferia morrer na miséria do sertão a construir sua carreira sobre a ruína total de sua amada família. Porém, Antônio colocou as mãos firmes sobre os ombros do menino, com os olhos transmitindo uma autoridade inquestionável, misturada com profundo afeto. O pai declarou de forma contundente que a educação do filho era a única colheita verdadeira daquela terra morta. O dia da partida
amanheceu com a típica crueza do Nordeste. Envolto em uma bruma quente e empoeirada. A pequena rodoviária da cidade, com sua pintura descascada e bancos de madeira infestados de cupins, estava repleta de retirantes desesperados em busca de uma vida melhor nas grandes metrópoles do sul. Gabriel segurava uma mala de papelão amarrada com cordas de sisal, contendo 2 mudas de roupas gastas e os poucos livros que possuía. O cheiro forte de diesel queimado do ônibus velho misturava ao odor de suor e imensa tristeza no ambiente da despedida. Benedita aproximou do filho com passos lentos. Os olhos vermelhos revelando a noite em claro, gasta em prantos silenciosos. De dentro do bolso do vestido, desbotado e remendado, ela tirou um pequeno objeto que colocou com extrema reverência nas mãos trêmulas do jovem. Era um colar simples de barbante grosseiro, do qual pendia uma cruz de madeira tosca, entalhada pelas próprias mãos calejadas da mãe. Aquele objeto modesto não possuía nenhum valor financeiro, mas carregava o peso espiritual de incontáveis rezas, a essência do amor materno puro e a forte proteção divina para iluminar sua difícil caminhada. O abraço entre os 3 membros daquela família destroçada pela pobreza foi um espetáculo mudo de dor dilacerante. Antônio chorava abertamente, as lágrimas lavando a poeira de seu rosto enrugado, enquanto apertava o filho contra o peito frágil. Gabriel, sufocado pela emoção extrema, sentiu o coração bater no ritmo da tragédia de seu povo. Diante da pequena capela improvisada na estação e encarando a imagem de Nossa Senhora, o rapaz fez um juramento solene em voz alta. Ele prometeu que conquistaria Brasília, faria justiça contra os cruéis coronéis e cobriria seus queridos pais de ouro puro. O motor roncava ruidosamente quando o ônibus iniciou seu trajeto, arrastado pela estrada de terra batida, levantando nuvens densas de poeira avermelhada que logo obscureceram a visão. Através do vidro sujo da janela do veículo, Gabriel continuou olhando para trás até o último segundo possível. Ele assistiu impotente enquanto as figuras frágeis de seus pais iam encolhendo gradativamente e sendo tragadas pela cortina opaca de terra e desespero. Aquela imagem devastadora, a silhueta de 2 idosos que haviam dado tudo o que possuíam por puro amor, ficaria totalmente gravada a fogo em sua memória. A chegada à capital federal foi um choque brutal de realidades conflitantes e avassaladoras. Brasília erguia no Planalto Central como um monumento futurista ao poder, com seus palácios monumentais de vidro e concreto brilhando sob um sol limpo. Gabriel, caminhando pelas largas avenidas com sua mala de papelão esfarrapada e sapatos furados, sentia como um alienígena indigente invadindo um cenário impressionante de ficção científica. O asfalto impecável queimava a sola fina de seus velhos sapatos, enquanto os carros de luxo deslizavam velozmente, ignorando completamente a dolorosa existência daquele jovem pobre sonhador nascido na extrema miséria. O ambiente acadêmico na prestigiosa Faculdade de Direito revelou um campo de batalha repleto de preconceitos elitistas, cercado por herdeiros de políticos influentes e filhos de grandes empresários vestidos com grifes importadas. O sotaque nordestino e as roupas gastas de Gabriel geraram motivos imediatos de piadas cruéis e duro isolamento social. No entanto, ele transformou o ódio e a exclusão em combustível para sua determinação implacável. Nas aulas e debates acalorados, a mente afiada do jovem humilde destroçava os argumentos superficiais dos colegas arrogantes. Seu intelecto brilhante rapidamente começou a intimidar qualquer adversário acadêmico. Durante as noites solitárias no pequeno e abafado quarto que dividia nos arredores pobres de Brasília, Gabriel escrevia longas cartas apaixonadas para seus pais, para não causar preocupações adicionais. Ele mentia descaradamente nas correspondências, omitindo os dias em que dormia com fome por não ter dinheiro sequer para a comida básica da universidade. Nas linhas escritas com cuidado impecável, ele descrevia uma vida farta e alegre, distante da dura realidade. Ele pintava um retrato otimista sobre amizades calorosas e professores encantados com seu desempenho formidável, aguardando sempre pela resposta afetuosa que infelizmente nunca chegava.
longe dali, no coração ressecado do sertão impiedoso. Antônio e Benedita visitavam a agência dos Correios da pequena cidade religiosamente todas as semanas. Eles percorriam muitos quilômetros de distância sob o sol escaldante, sustentados unicamente pela expectativa de receber notícias do amado filho na distante capital. No entanto, o carteiro local, um homem corrupto e de caráter apodrecido, havia sido secretamente comprado com dinheiro sujo pelo coronel Mendonça. O cruel fazendeiro havia ordenado o confisco de todas as correspondências do estudante, criando um forte bloqueio silencioso e mortal que destruía a comunicação familiar. Na varanda fresca da Casa Grande, enquanto degustava um charuto cubano importado, o coronel Mendonça lia as cartas emocionadas de Gabriel antes de jogar tudo cruelmente na lareira acesa. Ele observava com imenso prazer sádico o papel branco escurecer e queimar completamente, destruindo sistematicamente as belas palavras de amor e grande esperança. O plano perverso do latifundiário funcionava perfeitamente. O triste silêncio prolongado começou a envenenar, aos poucos, a mente frágil dos idosos pais abandonados, plantando dolorosas sementes de dúvida cruel sobre a forte lealdade e o caráter de seu próprio amado menino. Em Brasília, a falta absoluta de respostas também causava estragos profundos e irreparáveis na alma vulnerável de Gabriel. Os meses viraram anos de pura espera angustiante. Ele enviou o pouco dinheiro economizado através de dolorosas privações. Mas até mesmo essas remessas foram desviadas para os grandes bolsos do coronel infame. Sem notícias. O jovem universitário concluiu com imensa dor que seus pais não suportaram a profunda humilhação da longa separação e decidiram romper todos os sagrados laços familiares. Essa convicção sombria gerou profunda amargura e imensa e intensa dedicação aos estudos complexos. O tempo passou com a crueldade habitual, marcando os rostos com novas rugas e endurecendo corações. Gabriel formou como o melhor aluno da história daquela tradicional faculdade, sendo ovacionado de pé por professores ilustres e ministros. Sua tese brilhante sobre a terrível corrupção sistêmica nas regiões secas chocou toda a elite acadêmica pela enorme profundidade analítica. Imediatamente contratado por um dos escritórios mais renomados da capital, ele começou sua ascensão meteórica no judiciário. Contudo, o palco daquela imensa vitória permanecia muito vazio, desprovido dos grandes aplausos das únicas pessoas que realmente importavam. Na noite estrelada de sua inesquecível formatura, enquanto os colegas abastados celebravam efusivamente em festas milionárias regadas a champanhe francês, Gabriel permaneceu recluso em seu modesto apartamento de recém-formado. Sentado no chão frio e escuro da pequena sala, ele apertava violentamente contra o peito a cruz de madeira tosca que sua querida mãe lhe entregara antes. As lágrimas, há muito tempo represadas pela dura convivência na capital opressora, rolaram livres e copiosas pelo rosto. A imensa solidão do sucesso era muito mais dolorosa e sufocante do que qualquer tormento imposto pela miséria. Longe dos palácios brilhantes, a tragédia de Antônio e Benedita atingira um nível inimaginável de degradação humana e abandono. A mísera quantia recebida evaporou rapidamente nas mãos de cruéis comerciantes que cobravam preços absurdos por alimentos básicos durante a seca. Sem conseguir pagar os altos aluguéis de um barraco de tábuas apodrecidas, os idosos foram despejados impiedosamente debaixo de uma tempestade torrencial de verão, com roupas encharcadas, corpos trêmulos pela febre intensa e almas destroçadas pelo suposto cruel esquecimento do filho. Eles caminharam sem rumo pela estrada lamacenta e terrivelmente escura e dolorosa, para tentar garantir pelo menos um pedaço de pão duro no final do dia exaustivo. O velho Antônio aceitou um trabalho desumano, carregando sacos pesados de cimento nas docas movimentadas. A carga excessiva era um fardo fatal para seus ossos frágeis e desgastados pelo tempo. Em uma tarde chuvosa e sombria, um terrível escorregão na rampa molhada resultou em uma queda brutal, esmagando violentamente sua perna direita sob as pedras.
sem acesso ao atendimento médico decente e completamente ignorado pelos patrões cruéis. O camponês honesto tornou-se um triste inválido, agonizando na profunda e intensa dor. Benedita, por sua vez, via seu mundo literalmente escurecer. As cataratas não tratadas, agravadas pelas noites intermináveis de prantos copiosos e pela fumaça tóxica dos lixões onde revirava restos, roubaram a maior parte da visão. Aquele casal, outrora orgulhoso de sua força no trabalho digno, foi reduzido a espectros assombrosos vagando pelas cruéis margens da sociedade, sem esperança no interior impiedoso que os destruíra. Antônio e Benedita tomaram uma última decisão desesperada. Eles iniciaram uma dolorosa peregrinação a pé rumo à imensa cidade de Salvador, aguardando ansiosamente por simples esmolas em velhas portas cristãs. As sementes atiradas naquela terra morta do sertão finalmente germinaram em Brasília, produzindo um magistrado brilhante e um defensor implacável das leis. No entanto, o preço dessa floração espetacular foi o apodrecimento completo e doloroso de suas próprias raízes familiares. O sucesso extraordinário de Gabriel foi inteiramente erguido sobre as cinzas ensanguentadas do enorme sacrifício materno e paterno. Uma transação brutal e invisível, da qual o rapaz permanecia na mais absoluta e profunda ignorância. O cruel destino tramava teias sombrias, preparando um choque frontal e arrasador entre o cume do poder iluminado e a miséria total. Os anos em Brasília moldaram Gabriel em um homem de postura imponente e olhar penetrante, perfeitamente adaptado aos salões acarpetados dos tribunais superiores. Sua ascensão meteórica na magistratura federal era comentada com admiração e certa inveja pelos corredores do poder político. Vestindo ternos sob medida que escondiam as antigas cicatrizes da desnutrição infantil, ele transformou sua dor profunda em uma armadura brilhante e impenetrável. No entanto, o peso dourado do sucesso cobrava um preço altíssimo e solitário, marcando sua alma com um vazio gelado que nenhum reconhecimento público conseguia preencher ou aquecer de forma duradoura. A solidão de Gabriel pareceu encontrar um alento quando ele conheceu a deslumbrante Isabela em um luxuoso jantar beneficente da alta sociedade. Filha de um tradicional diplomata e herdeira de uma vasta fortuna familiar, ela representava o epítome da elegância e da graça aristocrática. Encantada pelo intelecto afiado e pelo mistério melancólico do jovem juiz, Isabela rapidamente entregou seu coração apaixonado para Gabriel. Aquele amor genuíno e acolhedor oferecia uma âncora de estabilidade emocional, mas também criava um abismo invisível de culpa silenciosa que ele tentava desesperadamente esconder sob uma fachada de confiança absoluta. O silêncio prolongado de seus pais no distante sertão torturava o juiz nas noites insones em sua vasta mansão no Lago Sul. Gabriel havia enviado cartas implorando perdão por qualquer falha e remessas generosas de dinheiro para garantir o conforto de Antônio e Benedita. A ausência cruel de respostas convenceu o magistrado de que seus pais conservadores haviam rejeitado sua nova vida de ostentação e o repudiavam por casar com uma mulher da elite. Essa conclusão amarga envenenava seu espírito, transformando o amor filial em uma dor latejante e em um ressentimento mudo e constante. O dia do casamento luxuoso de Gabriel e Isabela foi um evento grandioso que paralisou a alta sociedade da capital federal. Ministros, senadores e grandes empresários erguiam taças de cristal com champanhe caríssimo para brindar a união perfeita do casal deslumbrante. No altar coberto por orquídeas raras e brancas, o noivo sorria para os fotógrafos com uma expressão perfeitamente ensaiada de extrema felicidade. Contudo, por trás da máscara de homem realizado, seu coração sangrava silenciosamente ao observar as primeiras fileiras vazias dos bancos da igreja, lugares que deveriam ser ocupados por seus amados pais, sertanejos. Enquanto as taças tilintavam na distante e iluminada Brasília, o impiedoso sertão nordestino mergulhava na pior e mais devastadora seca de sua longa história. O sol escaldante transformava a terra vermelha em uma fornalha insuportável,
rachando o solo em fendas profundas que pareciam cicatrizes abertas na própria alma do planeta. Os animais esqueléticos tombavam mortos pelos pastos poeirentos e estéreis, servindo de banquete imediato para os urubus pacientes que circulavam no céu sem nuvens. A natureza implacável parecia conspirar ativamente com a maldade humana para exterminar qualquer vestígio de esperança dos pobres e esquecidos camponeses. Antônio e Benedita sofriam as consequências dessa calamidade natural e social, com uma resignação profundamente dolorosa e marcada por lágrimas invisíveis. A miséria absoluta consumia seus corpos envelhecidos, deixando suas roupas reduzidas a trapos imundos e seus estômagos constantemente roncando pela fome torturante, mesmo enfraquecidos pela desnutrição severa e pelas doenças negligenciadas. Eles caminhavam quilômetros intermináveis até a pequena agência dos Correios da cidadezinha. O coração dos velhos batia acelerado a cada viagem exaustiva, alimentado pela ilusão desesperada de encontrar uma simples mensagem de carinho escrita pelas mãos do filho que tanto amavam e idolatravam. Atrás do balcão empoeirado e mal iluminado da agência postal, o carteiro corrupto exibia um sorriso amarelo e dissimulado para os idosos angustiados. Ele balançava a cabeça negativamente com uma falsidade repugnante, afirmando de forma categórica que não havia nenhuma correspondência vinda da capital federal. O funcionário desonesto sabia perfeitamente que as cartas grossas e recheadas de dinheiro estavam muito bem trancadas na gaveta secreta do coronel Mendonça. O silêncio forçado e cruel, imposto pelo latifundiário sádico, era uma tortura psicológica meticulosamente calculada para destruir a pouca sanidade que restava àquele pobre casal abandonado. O poderoso coronel Mendonça deliciava com o controle absoluto que exercia sobre a vida e a morte dos miseráveis habitantes de sua região. Trancado em seu amplo escritório, decorado com móveis coloniais de madeira nobre, ele abria com uma faca de prata as correspondências registradas, enviadas meticulosamente por Gabriel. Ao encontrar os maços de notas altas que o juiz remetia para sustentar a família, o fazendeiro gargalhava histericamente, guardando o dinheiro roubado no grande cofre de aço. Ele alimentava seu império corrupto, sugando diretamente o sangue e o enorme sacrifício emocional daquela família inocente. A crueldade do coronel produziu resultados rápidos e devastadores na frágil estrutura emocional da pobre e doente Benedita, afundando-a em depressão. A mãe devotada, com a visão cada vez mais turva pela catarata avançada, passava as noites em claro, chorando copiosamente diante do pequeno altar improvisado. Ela rezava intensamente para que Deus protegesse seu menino amado dos grandes perigos da metrópole, perdoando-o inteiramente pelo esquecimento inexplicável e pela falta de notícias. Em seu coração materno, imenso e bondoso, não havia espaço algum para ressentimentos ou raiva, apenas uma saudade asfixiante e uma profunda tristeza incurável. Antônio, por outro lado, tentava esconder a dor esmagadora do aparente abandono filial, mergulhando freneticamente no trabalho braçal exaustivo e mal remunerado. O velho camponês, com as mãos trêmulas e a coluna curvada pelo peso dos anos sofridos, aceitava qualquer serviço degradante para comprar um punhado de farinha rala. A vergonha de ter sido esquecido pelo filho doutor era uma ferida aberta e purulenta que destruía rapidamente sua dignidade masculina. Ele preferia morrer de cansaço extremo, sob o sol escaldante, a admitir publicamente o fracasso total e retumbante de seu grande sacrifício familiar. No suntuoso Palácio da Justiça na capital, Gabriel consolidava sua reputação implacável e inquestionável como o terror dos políticos corruptos e poderosos. Com sua toga negra fluida e uma oratória brilhante, ele proferia sentenças duríssimas contra os grandes desvios de verbas públicas e os abusos de autoridade. Cada canetada pesada do juiz federal era um golpe de vingança simbólica e subconsciente contra os coronéis cruéis que haviam destruído a vida de sua família. Ele aplicava a lei com uma severidade férrea, canalizando toda a sua intensa frustração pessoal para limpar implacavelmente a corrupção do país. Isabela,
percebendo a sombra constante e misteriosa que encobria a alma de seu brilhante marido. Tentava frequentemente romper aquela forte barreira emocional. Em momentos de grande intimidade no amplo quarto do casal, ela questionava suavemente sobre o passado nebuloso no sertão e sobre seus parentes distantes. Gabriel, incapaz de expor a ferida humilhante do abandono parental, construiu uma elaborada mentira protetora, com palavras evasivas e respostas curtas. Ele afirmava friamente que sua humilde família havia falecido tragicamente durante uma forte epidemia, encerrando o doloroso assunto com um olhar glacial que proibia qualquer nova e indesejada investigação. A falsa narrativa da morte de seus pais tornou uma prisão psicológica sufocante e perigosa para a mente atormentada do juiz Gabriel. Repetir aquela mentira dolorosa para sua amada esposa e para a alta sociedade exigia um esforço mental brutal e incrivelmente desgastante. Para sustentar a complexa farsa, ele precisou matar simbolicamente Antônio e Benedita dentro de seu próprio coração dilacerado, trancando as memórias afetuosas em um compartimento inacessível e escuro. A enorme culpa por renegar sua verdadeira história transformava o luxuoso vinho francês, importado em puro veneno amargo, descendo por sua garganta ressecada, o coronel Mendonça, em sua insaciável ganância desenfreada, decidiu dar o golpe final e definitivo contra os miseráveis pais de Gabriel, alegando o não pagamento de dívidas antigas e totalmente forjadas. O latifundiário acionou seus capangas armados para expulsar o casal do vilarejo poeirento, sob ameaças violentas de morte iminente e empurrões cruéis. Os capangas covardes jogaram os poucos pertences quebrados de Antônio e Benedita na estrada de terra batida. Aquela humilhação pública e desumana marcou o encerramento trágico da longa vida daquelas duas pessoas honestas, naquele pequeno pedaço esquecido e miserável do mundo árido. O covarde carteiro observava de longe a triste cena da brutal expulsão, com um leve e incômodo aperto de culpa no peito frio. No entanto, o peso reconfortante das moedas sujas em seu bolso calava rapidamente qualquer resquício de consciência moral e decência humana. Ele convencia a si mesmo de que era apenas uma engrenagem inofensiva na imensa e poderosa máquina de corrupção que esmagava constantemente os nordestinos mais pobres e vulneráveis, lavando as mãos sujas diante da terrível injustiça explícita. Ele retornou para a sombra do correio, ignorando os fortes prantos angustiados que ecoavam nas ruas. Sentados na beira da estrada poeirenta, com as mãos vazias e o coração despedaçado, Antônio e Benedita contemplavam o vasto horizonte avermelhado. Eles não tinham mais um teto precário para dormir. Não tinham comida para acalmar a fome. O pior de tudo, não tinham mais esperança. O velho marido abraçou os ombros frágeis e trêmulos da esposa cega, enxugando delicadamente as lágrimas amargas que rolavam por seu rosto manchado pela imensa dor. Aquele abraço desesperado no meio do nada era a única e preciosa fortaleza que restava para protegê-los da enorme crueldade do destino sombrio. A jornada sombria rumo ao desconhecido começou naquela mesma tarde escaldante, com o sol impiedoso castigando duramente suas peles enrugadas e cansadas. O casal de idosos expulsos iniciou a marcha dolorosa em direção à imensa e distante cidade costeira de Salvador, buscando refúgio na capital baiana. Seus passos lentos e arrastados deixavam pegadas irregulares na fina poeira da estrada abandonada, simbolizando o longo e trágico percurso dos grandes sofredores anônimos do sertão. Eles carregavam consigo apenas a fé inabalável em Deus e o amor silencioso pelo filho brilhante que eles acreditavam tê-los esquecido para sempre. No exato momento em que seus velhos e amados pais iniciavam a jornada de miséria e fome absolutas rumo ao total desconhecido baiano, Gabriel alcançava o ápice de sua carreira brilhante e formidável. O prestigiado presidente da República assinou publicamente um decreto histórico, nomeando o magistrado nordestino como um poderoso corregedor nacional de justiça com amplos poderes. A solenidade de posse, no suntuoso palácio presidencial, foi transmitida ao vivo por todas as grandes redes de televisão do país.
O menino pobre e humilde do sertão finalmente dominava os bastidores mais restritos da elite e do poder judiciário nacional. A luxuosa festa de comemoração pela grande nomeação reuniu a nata da política nacional em uma grande mansão, belíssima, cercada por enormes jardins tropicais e exuberantes. Gabriel, com um elegante copo de uísque raro nas mãos firmes, recebia apertos de mão e tapinhas nas costas de homens incrivelmente poderosos e sorridentes. No entanto, ao observar os rostos daquela elite privilegiada, ele sentia um profundo nojo silencioso e uma enorme vontade de destruir cada sorriso arrogante ali presente. Ele sabia que muitos daqueles cavalheiros engravatados alimentavam a mesma enorme rede de corrupção que destruía o povo nordestino diariamente. Quando a festa refinada finalmente terminou e os convidados importantes partiram em seus carros importados e blindados, a casa ficou num imenso e total silêncio opressor. Isabela subiu exausta para o quarto espaçoso, deixando seu marido sozinho e pensativo na ampla e moderna sala de estar, finamente decorada e impecável. Gabriel desabou no sofá de couro caríssimo. Desabotoou o colarinho apertado da camisa branca e soltou um suspiro extremamente longo e carregado de pura angústia reprimida. O abismo assustador de sua própria solidão implacável parecia alargar a cada nova e brilhante conquista profissional que ele conseguia realizar perfeitamente. Instintivamente, o juiz poderoso abriu uma pequena gaveta secreta em sua mesa de mogno maciço e retirou o velho cordão de barbante, rústico e desgastado, a cruz de madeira tosca, entalhada pelas próprias mãos amorosas de sua velha mãe. Parecia queimar intensamente contra a pele fria de seus dedos finos e limpos. Ele apertou o objeto sagrado contra a testa quente, fechando os olhos molhados e permitindo que uma única e silenciosa lágrima de dor infinita escapasse livremente. No fundo sombrio de sua alma atormentada, ele clamava pelo forte perdão de paz que ele imaginava estarem ricos, felizes e incrivelmente distantes, enquanto a lágrima brilhante e quente do juiz poderoso umedecia a cruz de madeira no luxuoso escritório de Brasília. Uma forte chuva começava no litoral nordestino. Antônio e Benedita, exaustos pela longa e terrível caminhada noturna, abrigavam debaixo da marquise fria e úmida de um antigo posto de gasolina totalmente abandonado. A chuva forte e gelada castigava os corpos esqueléticos e doentes, enquanto eles dividiam um único e pequeno pedaço de pão duro encontrado no lixo úmido. O trágico contraste entre os dois mundos separados por mentiras cruéis anunciava o impacto devastador que o amargo destino preparava cuidadosamente. A chegada à monumental cidade de Salvador foi um golpe avassalador para os sentidos exaustos de Antônio e Benedita, acostumados ao silêncio árido e à vastidão solitária do sertão nordestino. Eles encontraram um caos urbano assustador e barulhento. As ruas estreitas de paralelepípedos do Pelourinho, repletas de turistas apressados e vendedores ambulantes gritando, formavam um labirinto confuso e opressor. O cheiro forte de acarajé fritando no azeite de dendê misturava ao odor salgado do Oceano Atlântico, provocando náuseas em seus estômagos vazios e encolhidos pela fome crônica que os torturava implacavelmente durante toda a longa e dolorosa viagem. Sem dinheiro e sem qualquer perspectiva de abrigo seguro, o casal de idosos buscou refúgio instintivamente na majestosa igreja de Nosso Senhor do Bonfim. As escadarias imensas e seculares daquele templo religioso tornaram o novo e precário lar daquelas almas perdidas e invisíveis. Antônio arrumou cuidadosamente alguns pedaços de papelão sujo encontrados no lixo para proteger os ossos doloridos da esposa contra o frio da pedra. Ali, debaixo do olhar complacente das estátuas sacras, a antiga dignidade camponesa foi brutalmente substituída pela dura e humilhante necessidade de estender a mão trêmula para implorar pela caridade dos pedestres desconhecidos. A cegueira de Benedita agravava rapidamente, reduzindo seu mundo a um borrão escuro e constante, pontuado apenas por vultos sombrios e vozes distantes. Sentada no chão duro e implacável da praça histórica, a velha mãe dedilhava ininterruptamente
1/3 de contas gastas. Sussurrando orações silenciosas para que os anjos protegessem os passos de seu amado menino, ela jamais permitiu que o veneno mortal do ressentimento contaminasse seu coração puro, acreditando firmemente que Gabriel estava enfrentando suas próprias e terríveis provações na capital. A fé inabalável era a única luz verdadeira que iluminava a profunda escuridão de seus dias. O estado físico de Antônio era um reflexo aterrador do castigo imposto pela vida injusta aos trabalhadores mais vulneráveis do país. A perna direita, esmagada semanas antes, sob o peso cruel dos sacos de cimento e nunca tratada corretamente por médicos, calcificou de maneira bizarra e extremamente dolorosa. Ele arrastava o membro deformado com imensa dificuldade pelos becos estreitos de Salvador, apoiado em um pedaço de pau sujo que encontrou no lixo. Cada passo vacilante disparava pontadas insuportáveis de agonia pura que subiam pela espinha. Mas ele engolia os gritos para não assustar ainda mais sua fragilizada e cega esposa. A rotina degradante da mendicância exigia a destruição completa de qualquer resquício de orgulho humano que o velho sertanejo ainda guardasse. Com o chapéu de palha esburacado estendido nas mãos trêmulas, Antônio recebia moedas frias jogadas com desprezo por turistas apressados que desviavam o olhar apressadamente. O som metálico dos poucos centavos, caindo no fundo rústico do chapéu velho, soava como um eco terrível de sua absoluta e vergonhosa derrota pessoal. Ele, um homem que sempre sustentara a família com o suor honrado do próprio rosto, queimado pelo sol implacável, agora dependia inteiramente da pena alheia para comprar pão. As noites gélidas na praça deserta de Salvador traziam perigos assustadores e terríveis ameaças invisíveis para as duas almas idosas desprotegidas. Ladrões violentos e dependentes químicos desesperados rondavam as escadarias sombrias, buscando roubar até mesmo as migalhas miseráveis que os mendigos mais fracos escondiam sob as roupas sujas. Antônio permanecia acordado durante toda a madrugada gelada, apertando firmemente o pedaço de madeira tosca contra o peito magro, pronto para lutar até a morte violenta para defender sua frágil Benedita. O medo constante e paralisante era um companheiro cruel que dividia o papelão frio com eles todas as longas noites. A milhares de quilômetros daquela desolação aterradora e humilhante, Gabriel recebia a maior honraria que o sistema judiciário nacional poderia conceder. No amplo e iluminado auditório do Supremo Tribunal Federal, revestido de mármore brilhante e painéis de madeira nobre, ele foi solenemente homenageado como o jurista do ano. As luzes ofuscantes dos fotógrafos renomados capturavam o rosto perfeitamente barbeado do juiz federal, destacando seu terno caríssimo e a postura elegante de um homem que aparentemente havia conquistado tudo na vida. Políticos influentes e empresários bilionários aplaudiam de pé, reverenciando a força implacável e admirável de sua integridade pública. No entanto, o peso opressor do troféu de cristal em suas mãos parecia uma terrível piada irônica do destino. Atrás do sorriso polido e do discurso afiado proferido no microfone dourado, a alma de Gabriel gritava afogada num oceano sombrio de dor profunda e abandono inexplicável. Ele olhava intensamente para a multidão rica e sofisticada, mas seus olhos tristes procuravam em vão por dois rostos marcados na primeira fileira de convidados. O enorme e retumbante sucesso profissional não possuía nenhum valor real se não pudesse ser depositado respeitosamente aos pés calosos de seus tão amados pais. Durante o opulento banquete comemorativo realizado na mesma noite fria, o luxo exorbitante oferecido nauseava profundamente o juiz homenageado, cercado por bandejas gigantescas de caviar importado e vinhos franceses que custavam pequenas fortunas incalculáveis. Gabriel sentia o estômago revirar de uma profunda agonia silenciosa e inexplicável. Cada garfada daquela comida refinada lembrava subitamente das velhas histórias sombrias sobre a fome crônica e assassina que historicamente sempre castigava as famílias pobres e desesperadas do árido sertão. A imensa abundância da elite parecia um terrível e cruel insulto direto às memórias tristes de sua própria origem humilde e esquecida.
Isabela, vestindo um deslumbrante vestido de seda pura e ostentando diamantes brilhantes. Notou rapidamente a palidez incomum e doentia no rosto bonito e cansado de seu marido calado. Ela tocou suavemente o braço forte do magistrado federal, perguntando com sincera e profunda preocupação se ele estava sentindo algum grande mal-estar físico durante aquela noite de enorme glória. Gabriel forçou dolorosamente um sorriso perfeitamente ensaiado e vazio, culpando rapidamente o cansaço excessivo provocado pelo duro e exaustivo trabalho diário nos tribunais. Ele mentiu novamente, incapaz de confessar a enorme culpa sufocante que devorava seu coração infeliz e doente. Naquela mesma madrugada fria, enquanto a capital federal dormia pacificamente sob cobertores de penas macias, Gabriel despertou subitamente de um pesadelo aterrorizante e suando de forma abundante. No sonho perturbador e extremamente vívido, ele via seus amados pais vagando perdidos por um enorme deserto escaldante e sombrio, implorando desesperadamente por uma simples e pequena gota de água fresca. As vozes conhecidas de Antônio e Benedita ecoavam de maneira fúnebre e triste na mente atormentada do juiz famoso e rico. O desespero imaginário e esmagador sufocou rapidamente sua respiração tensa no amplo quarto luxuoso e confortavelmente silencioso. Na realidade amarga e dolorosa das implacáveis ruas de Salvador, o pesadelo do juiz era incrivelmente suave, em profunda comparação com a imensa e extrema crueldade do abandono social, imposto àqueles pobres, velhos, doentes e fracos. O sol inclemente da enorme metrópole litorânea baiana amanheceu brilhando intensamente forte, castigando duramente os corpos magros e sujos estendidos miseravelmente no chão quente de pedra dura da praça pública famosa e movimentada. Antônio acordou lentamente, sentindo uma terrível febre muito alta, consumindo furiosamente sua pouca energia física, que ainda restava dolorosamente após passar longos e infinitos dias sem comer absolutamente nada. Benedita, percebendo imediatamente o intenso calor anormal que emanava da pele do marido exausto, rasgou rapidamente um pequeno pedaço de seu vestido desbotado e velho. Ela umedeceu o fino tecido com as últimas gotas preciosas de água lamacenta e suja, guardadas cuidadosamente em uma garrafa plástica encontrada jogada no lixo da calçada, limpando delicadamente o rosto sofrido e dolorido do amado esposo com extrema ternura profunda. A velha cega murmurava canções de ninar do árido sertão nordestino. A incrível força invisível daquele amor incondicional milagroso mantinha fracamente a pobre e frágil alma presa ao corpo agonizante. Enquanto tentavam desesperadamente sobreviver por mais um curto e infernal dia amargo, um arrogante e truculento segurança particular das elegantes lojas próximas aproximou de forma rápida e muito ameaçadora. O homem forte empurrou rudemente Antônio com o pé sujo e imenso, ordenando com insultos cruéis e desumanos que os imundos mendigos sumissem imediatamente dali, pois estavam arruinando a bela paisagem para os ricos turistas estrangeiros que visitavam a famosa igreja colonial de Salvador. A brutalidade monstruosa e física lançou o velho doente violentamente contra a parede áspera de pedra dura, arrancando um profundo e lamentoso gemido de dor lancinante. Ouvindo o forte barulho da terrível agressão, a cega Benedita tateou ansiosamente o chão sujo da calçada fria. Ela jogou seu fragilizado corpo esquelético de forma protetora por cima do marido machucado e implorou aos prantos intensos que parassem com tanta maldade desumana. Seu choro alto, rouco e extremamente cortante ressoou fortemente pelas antigas paredes coloniais de pedra, clamando pela imediata piedade dos pedestres que passavam apressadamente. Infelizmente, eles receberam de volta apenas a indiferença impiedosa e totalmente mortal da imensa cidade, evidenciando a miséria silenciosa e invisível que destrói a vida dos mais pobres diariamente, sem nenhuma misericórdia divina. Enquanto o sangue quente manchava o chão sagrado em Salvador, o temido e poderoso juiz federal preparava meticulosamente os próximos passos cruciais
de sua brilhante e formidável carreira impecável na capital do país. Durante uma tensa reunião sigilosa no Ministério da Justiça, Gabriel foi oficialmente designado e rigorosamente convocado para liderar uma força-tarefa especial gigantesca. A complexa e perigosa missão secreta envolvia viajar discretamente para a região nordeste do Brasil, com o único objetivo principal de prender implacavelmente uma enorme rede mafiosa de juízes corruptos e perigosos coronéis violentos que há décadas sangravam os cofres públicos estaduais. Ao analisar cuidadosamente os grossos relatórios confidenciais da Polícia Civil, que repousavam perfeitamente alinhados sobre sua imensa mesa, cara de mogno escuro, o juiz abriu o envelope pardo amarrado. O coração calejado de Gabriel quase parou de bater repentinamente dentro do peito, quando seus olhos treinados encontraram um nome familiar e terrivelmente sombrio, escrito nas letras pretas dos longos documentos judiciais secretos: o temido Coronel Mendonça. O mesmo latifundiário maldito e sádico que havia forçado covardemente a venda extorsiva e injusta das queridas terras de seus pobres pais. Era o grande líder máximo daquela enorme organização mafiosa desumana e sangrenta. Uma onda imediata de fúria intensa e um forte desejo vingativo subiram rapidamente pela garganta apertada do juiz federal, incendiando sua alma com uma profunda raiva destrutiva e poderosa. A lembrança traumática e sufocante de sua triste partida sofrida de ônibus velho e poeirento invadiu violentamente sua mente, trazendo de volta a imagem inesquecível da profunda miséria desesperada de sua amada família humilde e honesta. Ele apertou os punhos firmemente até que as unhas limpas machucassem a palma da mão, jurando silenciosamente que usaria cada pequeno milímetro de seu enorme poder absoluto para destruir completamente aquele maldito, velho, infame. Naquela inesquecível noite decisiva, Gabriel empacotou com cuidado extremo apenas os ternos impecáveis escuros e as pastas repletas de mandados de prisão preventivos, assinados rigorosamente por juízes importantes e honestos. Isabela observava angustiada, do batente decorado da porta, a grande frieza aterradora e assassina que dominava inexplicavelmente os olhos escuros e misteriosos do seu belo e sério marido distante. Ele recusou suavemente o gentil e amoroso abraço acolhedor da jovem mulher elegante, informando friamente, com uma voz cortante, que a perigosa viagem secreta para Salvador seria o imenso ajuste final e necessário de grandes e dolorosas contas históricas pendentes. O destino irônico tramava nas sombras profundas, puxando inexoravelmente os delicados fios finos e invisíveis que em breve ligariam violentamente os polos extremos e trágicos de uma família completamente despedaçada. O magistrado temido embarcou num jato executivo blindado do governo, cercado incrivelmente por fortíssimos seguranças, armados e poderosos delegados fiéis para garantir sua sobrevivência durante a dura e tensa operação. Enquanto sobrevoava confortavelmente as grossas e pesadas nuvens cinzentas na cabine espaçosa e climatizada perfeitamente para milionários, ele não tinha a menor e vaga ideia do macabro cenário infernal que o aguardava na úmida e escaldante capital baiana histórica. Em Salvador, o entardecer pintava dramaticamente o amplo e azul céu com fortes e vivas cores alaranjadas deslumbrantes, lançando grossas e misteriosas sombras escuras sobre a praça histórica do Pelourinho. Antônio sangrava lentamente pela ferida na testa machucada recentemente, gemendo de forma bem silenciosa no colo quente da velha Benedita, que continuava balançando freneticamente enquanto resmungava intensas e infindáveis orações sagradas, sem conseguir sequer arrastar o pé dolorido ou implorar vergonhosamente por tristes e míseras esmolas durante a movimentada tarde ensolarada. O miserável casal estava inteiramente entregue à sorte mais perversa do cruel e frio abandono absoluto. No exato e impressionante instante em que os fortes e enormes pneus da imponente e blindada aeronave tocavam brutalmente a quente e negra pista iluminada do gigantesco aeroporto principal baiano, um milagre sutil e silencioso ocorreu na praça escura.
o colar sagrado com a pequena e tosca cruz de madeira, que a idosa mendiga carregava e protegia firmemente agarrada no pescoço sujo. Repentinamente rompeu o fino e muito gasto barbante, enfraquecido pela terrível passagem longa e impiedosa do tempo cruel, caindo de forma silenciosa e suave, diretamente sobre as rachaduras largas das velhas pedras coloniais, sujas de sangue. Amanhã, em Salvador, amanheceu sob um sol radiante e implacável, refletindo nas águas calmas da Baía de Todos os Santos com um brilho quase celestial. O aeroporto internacional estava tomado por um forte e ostensivo esquema de segurança, com dezenas de viaturas policiais, com sirenes ligadas, bloqueando os principais acessos. Gabriel desceu as escadas da aeronave federal, respirando o ar úmido e quente de sua terra natal, após 15 longos anos de um exílio doloroso e autoimposto. O terno escuro perfeitamente alinhado contrastava violentamente com a paisagem tropical, marcando a chegada imponente do implacável juiz federal. No asfalto quente da pista de pouso, uma comitiva bajuladora, formada pelo governador do estado, prefeitos locais e comandantes da polícia, aguardava ansiosamente. Sorrisos nervosos e apertos de mão excessivamente firmes disfarçavam o pânico generalizado que a presença do corregedor nacional instaurava na corrupta elite política baiana. Gabriel cumprimentava cada autoridade com uma frieza calculada, seus olhos analíticos perfurando as máscaras de falsa cordialidade para enxergar o medo latente. Ele sabia perfeitamente que muitos dos homens engravatados ali presentes eram cúmplices silenciosos das atrocidades cometidas pelos coronéis impiedosos que destruíam e sugavam o pobre povo nordestino. Os flashes intensos dos fotógrafos e as câmeras das principais emissoras de televisão registravam cada movimento do magistrado mais temido de todo o país. Repórteres eufóricos disputavam ferozmente o melhor ângulo para capturar a imagem do filho prodígio do sertão, que retornava com o poder absoluto para varrer a corrupção sistêmica. Gabriel caminhou pelo tapete vermelho, estendido apressadamente pelas autoridades locais, ignorando as perguntas gritadas pelos jornalistas sobre os detalhes da grande operação sigilosa. A sua postura majestosa e inquebrantável transmitia uma mensagem clara de que a lei federal finalmente havia desembarcado com força total. A comitiva colossal de potentes veículos blindados negros deixou o imenso aeroporto rasgando as avenidas movimentadas da capital baiana sob a escolta ensurdecedora de velozes batedores motorizados. Dentro do luxuoso e seguro carro oficial, Gabriel observava a cidade passar através dos vidros escuros e muito espessos à prova de balas. O sistema de ar refrigerado mantinha o ambiente interno extremamente gelado e confortável, isolando-o completamente do calor sufocante e da miséria ruidosa que infestava as periferias negligenciadas. O forte contraste absurdo entre a sua bolha de poder absoluto e a pobreza extrema externa provocava incômodo. Enquanto a carreata veloz cruzava os bairros mais humildes, memórias dolorosas de sua infância, miserável no interior árido, inundaram sua mente cansada de forma avassaladora. Ele relembrou as noites escuras em que a fome castigava brutalmente seu pequeno estômago infantil, enquanto sua mãe cantava doces melodias nordestinas para enganar o desespero constante da família. Aquelas recordações amargas serviam como combustível inflamável para a sua determinação implacável de destruir o cruel coronel Mendonça e todos os seus asseclas corruptos. O juiz fechou os olhos firmemente, tentando afastar a enorme dor da culpa e tristeza da sua alma solitária. O comboio federal chegou ao imponente prédio histórico da Justiça Federal, localizado estrategicamente no coração financeiro e administrativo da bela cidade de Salvador. Gabriel foi escoltado rapidamente para uma ampla sala de reuniões luxuosa no último andar, transformada da noite para o dia no gigantesco centro de comando da mega operação investigativa. Mapas gigantescos do Estado, diagramas complexos de lavagem de dinheiro e fotografias de políticos corruptos cobriam inteiramente as vastas paredes brancas. O ambiente estava carregado de uma tensão elétrica palpável,
com dezenas de delegados federais e bravos procuradores experientes, aguardando ansiosamente as ordens diretas. A primeira reunião estratégica da Força-Tarefa começou imediatamente com a análise detalhada das atividades criminosas monstruosas, lideradas pelo cruel e ganancioso Coronel Mendonça. Os enormes relatórios minuciosos revelavam uma rede assustadora de extorsão brutal, grilagem violenta de terras produtivas e desvios bilionários de verbas destinadas ao combate urgente da seca severa. Gabriel ouvia atentamente cada palavra sombria dos brilhantes investigadores federais, mantendo uma inabalável expressão de pedra que escondia muito bem o ódio vulcânico borbulhando intensamente em suas veias. Cada crime repulsivo enumerado ali soava como um terrível ataque pessoal e imperdoável contra a sua infância. O plano de ataque fulminante, elaborado pelo temido juiz federal, exigia uma precisão cirúrgica impecável e um sigilo militar absoluto e inquebrável para garantir o grande sucesso total. Centenas de mandados de busca, grande apreensão de bens e prisão preventiva seriam cumpridos simultaneamente ao nascer do sol do dia seguinte, em dezenas de municípios diferentes da região. Gabriel assinou pessoalmente cada documento crucial com uma cara-caneta de ouro maciço, selando impiedosamente o destino sombrio dos políticos mais perigosos e violentos daquela imensa terra esquecida. A canetada pesada e definitiva representava o duro julgamento divino, no final daquela tarde exaustiva e de tensão extrema. O prefeito da capital baiana solicitou uma suspeita audiência urgente e privada com o poderoso juiz federal recém-chegado da capital do país. O político experiente e extremamente ardiloso tentava desesperadamente sondar as intenções secretas de Gabriel, oferecendo jantares luxuosos e grandes favores imorais, em troca de informações sigilosas cruciais sobre a grave investigação em andamento. O honesto magistrado repeliu a repugnante aproximação com uma repreensão verbal tão afiada e gélida que fez o homem rico recuar trêmulo e humilhado em direção à porta de saída imediatamente. A noite desceu lentamente sobre a agitada metrópole nordestina, cobrindo o vasto céu estrelado com um forte manto escuro e denso, anunciando a grande tempestade iminente e purificadora das instituições estaduais. Do alto da grande janela de vidro do seu escritório temporário e sofisticado, Gabriel observava as luzes brilhantes e cintilantes da cidade antiga, misturando silenciosamente as belas águas serenas do enorme Mar Negro Atlântico. Ele sabia perfeitamente que o dia seguinte marcaria um grande ponto de inflexão definitivo e revolucionário na suja política regional, destruindo para sempre as velhas e poderosas oligarquias locais impiedosas e assassinas, sentindo uma súbita necessidade incontrolável de caminhar e esvaziar a mente severamente sobrecarregada por horas de reuniões complexas. Gabriel tomou uma decisão impulsiva que surpreendeu toda a sua experiente equipe de segurança pessoal. Ele ordenou firmemente que preparassem os carros blindados e potentes para um breve e relaxante passeio noturno pelo centro histórico iluminado da grande cidade costeira, focando especificamente na famosa região turística do majestoso Pelourinho. O juiz solitário desejava apenas sentir o forte pulso da velha cidade colonial antiga, observar a maravilhosa arquitetura histórica e respirar o ar impregnado de profunda cultura do seu amado povo. O trajeto noturno até a parte velha e boêmia da imensa cidade foi realizado sob um respeito e silêncio absoluto reverente dentro do espaçoso veículo oficial, blindado e incrivelmente confortável. As estreitas ruas de velhos paralelepípedos centenários faziam o carro luxuoso e pesado trepidar levemente, enquanto as belas fachadas coloridas dos antigos e charmosos casarões imperiais desfilavam lentamente e majestosas pelas grossas janelas escuras de proteção. Gabriel observava as igrejas imponentes e belíssimas, iluminadas por potentes holofotes amarelos. Grandes monumentos de uma fé profunda e milagrosa que sempre guiou e consolou a esquecida população nordestina, sofredora. A enorme comitiva governamental e imponente atraía olhares muito curiosos e extremamente assustados dos transeuntes noturnos.
Turistas maravilhados e moradores locais humildes que lotavam as estreitas e íngremes ladeiras históricas e antigas. Os grandes faróis brilhantes dos potentes carros negros luxuosos cortavam a fina neblina rala que subia do vasto mar gelado noturno, criando imediatamente uma forte aura de inquestionável poder místico e extrema autoridade suprema, intocável. Gabriel, totalmente oculto atrás das belas cortinas escuras e blindadas de seu maravilhoso santuário móvel de metal pesado, permanecia temporariamente alheio ao gigantesco sofrimento humano verdadeiro que rastejava dolorosamente nas calçadas frias. Apenas a alguns poucos quarteirões de distância daquela impressionante e monumental demonstração ostensiva de enorme poder institucional absoluto. Uma triste tragédia silenciosa e desoladora continuava a desenrolar sem qualquer misericórdia na calada da noite. Antônio, intensamente febril e extremamente delirante, gemia bem baixinho, de grande dor aguda, contínua, enquanto tentava em vão encontrar algum conforto amoroso nos braços muito finos e totalmente fracos de sua dedicada esposa, idosa e cega, Benedita. Completamente esgotada e terrivelmente faminta, passava as mãos trêmulas e encardidas pelo duro chão frio e sujo de velha pedra colonial, buscando desesperadamente o seu pequeno objeto. A dolorosa perda daquela humilde e tosca cruz de madeira talhada à mão representou um último golpe psicológico devastador e imensamente cruel para a pobre e idosa mãe que já havia perdido absolutamente tudo o que possuía. Ela chorava convulsivamente e sem parar, murmurando longas preces desconexas angustiadas e clamando fortemente pela divina misericórdia de Deus em meio à gigantesca escuridão total e aterrorizante de sua severa e triste cegueira incurável. Aquele objeto rústico, simples e modesto guardava a essência da sua inabalável fé sagrada e a memória viva e constante do amado menino, distante e muito brilhante. O magro e velho sertanejo doente tentou reunir suas últimas e parcas forças vitais internas para consolar amorosamente o forte pranto, doloroso, de sua eterna amada companheira de tantas décadas de imenso e intenso sofrimento calado. Ele acariciou lentamente os sujos, cabelos brancos e muito emaranhados da pobre esposa, chorosa, com as finas pontas dos dedos rachados e doloridos, sussurrando delicadas palavras de enorme conforto que mal escapavam de seus frágeis lábios ressecados pela imensa sede contínua. A forte febre alta e a perna gravemente destruída consumiam rapidamente a restabelecida resistência física daquele sofredor corpo enrugado, dentro do espaçoso e silencioso carro luxuoso oficial, que agora circulava muito lentamente pela praça principal famosa e movimentada do histórico Pelourinho. O poderoso juiz sentiu uma estranha e repentina pontada, aguda de intensa angústia, sufocante oprimir seu duro peito. Uma forte e inexplicável energia invisível parecia atrair magneticamente seu olhar frio e muito cansado para as densas trevas que rapidamente acumulavam nos velhos degraus imensos de pedra da majestosa e antiga igreja colonial bem ali em frente. Ele tentou ignorar duramente o forte desconforto mental irracional, atribuindo a estranha sensação física ao grande estresse policial acumulado. Os muito potentes e barulhentos motores dos grandes e luxuosos veículos federais blindados roncaram bem gravemente na rua escura quando a comitiva oficial importante precisou reduzir drasticamente a sua rápida velocidade devido ao enorme trânsito confuso de pedestres embriagados. O belo e seguro carro principal parou suavemente e de forma exata bem em frente à enorme escadaria monumental da velha e imponente catedral de pedra sombria, lindamente banhada por grandes luzes amareladas e muito dramáticas, que realçavam a formidável arquitetura imponente. Do lado sombrio de fora dos vidros espessos, a brisa marinha fria soprava sem piedade, levantando o lixo, pelo seguro rádio de comunicação policial criptografado e perfeitamente sintonizado. O impaciente e duro chefe de segurança armada informou apressadamente ao poderoso juiz que a antiga via principal iluminada
seria totalmente e rapidamente desobstruída em poucos e curtos minutos. Gabriel acenou positivamente com a cabeça em absoluto silêncio mortal, recostando o seu corpo muito tenso no macio e belo banco de caro couro italiano negro, enquanto revisava friamente a sua longa lista de importantes prisões programadas para a tensa manhã. A feia imagem do inimigo sombrio dançava na mente do frio juiz aguardando o choque, subitamente e de forma avassaladora. Um brilho muito discreto, no velho asfalto colonial irregular, capturou de imediato a dura atenção do grande magistrado pensativo através da grossa janela espessa e levemente entreaberta de seu imponente carro oficial escuro e blindado. A luz amarela e fraca do poste antigo incidiu de forma peculiar e brilhante sobre um pequeno e extremamente sujo objeto caído próximo à fria sarjeta úmida, refletindo instantaneamente uma estranha familiaridade afetiva, muito assustadora e impactante na alma do homem frio. Era um pedaço rústico e tosco de madeira entalhada à mão. Amarrado a um fio gasto, o mundo luxuoso exterior sumiu de forma instantânea e avassaladora da visão turva e perplexa do poderoso e formidável juiz federal assustado. Enquanto um terrível pânico gélido e totalmente paralisante inundava rapidamente cada pequena célula nervosa do seu belo corpo robusto e muito forte. Ele pressionou intensamente o seu lindo rosto, extremamente pálido e suado, contra o duro vidro, blindado, escuro e terrivelmente gelado, forçando dolorosamente os seus olhos estressados e abertos para tentar ansiosamente confirmar o milagre incrivelmente assustador daquela assombrosa revelação. A pequena e feia cruz imperfeita ali, jogada no chão sujo, era idêntica à de sua pobre mãe. Com a respiração muito ofegante e o batimento cardíaco soando ensurdecedor nos ouvidos quentes como pesados e enormes tambores de guerra furiosa, o grande Gabriel ergueu lentamente e de forma dolorosa o seu olhar assombrado na exata direção da escura escadaria colonial antiga. Acima do pequeno objeto perdido de grande valor emocional, fortemente escondidos pelas densas e cruéis sombras noturnas aterrorizantes e pela pobreza absurda da grande capital, suja e indiferente, repousavam silenciosamente dois fracos e tristes vultos andrajosos e doentes que tremiam sem parar de imenso frio cruel. A barreira ilusória da riqueza foi instantaneamente destruída na alma. O comboio oficial parou completamente no meio da praça histórica do Pelourinho, cercado por turistas e curiosos que observavam as luzes giratórias das viaturas federais. Dentro do carro blindado de altíssimo luxo, Gabriel sentiu o ar-condicionado falhar diante do suor frio que repentinamente banhou seu rosto pálido e perfeitamente barbeado. O silêncio no interior do veículo tornou-se espesso, pesado, quase asfixiante, enquanto seus olhos escuros e aterrorizados continuavam fixos no pequeno objeto de madeira sujo caído na sarjeta úmida. O coração do homem mais temido do país martelava contra as costelas com uma violência brutal e descontrolada. Aquela não era uma cruz comum vendida nas lojinhas de lembranças baianas para os turistas estrangeiros, mas sim uma peça rústica inconfundível. Os entalhes irregulares na madeira barata, as marcas do canivete gasto e o barbante desfiado pelo tempo compunham a exata assinatura visual do objeto sagrado que ele conhecia intimamente. Gabriel lembrava vividamente do dia em que sua mãe, com as mãos calejadas pela enxada inclemente, lhe entregou aquele modesto amuleto de proteção na poeirenta rodoviária do sertão. Aquele pedaço de madeira representava o amor incondicional e a fé profunda de uma família que ele acreditava estar riquíssima, lentamente, lutando contra o pânico avassalador que congelava seus músculos tensos. O juiz federal ergueu o olhar atônito para a imponente escadaria de pedra da majestosa catedral colonial, na base sombria dos degraus seculares, iluminados apenas parcialmente pelos reflexos dourados dos postes antigos. Dois vultos humanos esqueléticos e andrajosos encolhiam-se pateticamente contra o forte vento frio da madrugada. A sujeira acumulada em seus corpos magros e as roupas reduzidas a trapos imundos e fedorentos
formavam um retrato dantesco da miséria absoluta que assolava cruelmente as camadas mais invisíveis e esquecidas da enorme e desigual sociedade brasileira. A mulher idosa e extremamente frágil estava sentada diretamente no chão, gelado e sujo, balançando o tronco esquelético para frente e para trás em um ritmo agonizante e desesperado. Seus olhos, opacos e esbranquiçados pela catarata não tratada, fitavam o vazio escuro com uma expressão de dor resignada e eterna tristeza profunda. As mãos trêmulas e encardidas apalpavam freneticamente os velhos paralelepípedos ao seu redor, procurando com enorme desespero o precioso cordão sagrado que acabara de perder. Gabriel prendeu a respiração ofegante, sentindo uma facada invisível e letal perfurar o centro exato de sua alma atormentada e solitária. Deitado, miseravelmente com a cabeça repousando no colo ossudo da velha mulher cega, um homem agonizava consumido por uma febre violenta e impiedosa. A perna direita do miserável mendigo estava grotescamente deformada, inchada e envolta em trapos ensanguentados que exalavam o terrível cheiro da morte iminente e do abandono social total. O rosto do idoso doente, coberto por uma barba rala e grisalha e sulcado por rugas profundas, cavadas pelo sol inclemente e pela dor contínua, contorcia-se em espasmos incontroláveis de agonia pura. Aquele ser humano destruído representava a falência completa da dignidade básica e da justiça terrena. Um relâmpago de reconhecimento brutal e absolutamente devastador cortou a mente brilhante do experiente magistrado, despedaçando instantaneamente o escudo de frieza emocional que ele levara anos para construir metodicamente. Por trás daquela espessa camada de fuligem urbana, sujeira acumulada e velhice, precoce imposta pelo intenso sofrimento, Gabriel enxergou os traços familiares inesquecíveis das duas únicas pessoas que ele amara verdadeiramente em toda a sua vida solitária. O abismo monstruoso da terrível verdade abriu sob os seus pés bem calçados, sugando toda a sua arrogância intelectual e atirando-o impiedosamente nas trevas de um pesadelo real e asfixiante. Meu Deus do céu! Não pode ser verdade, murmurou o poderoso corregedor nacional com a voz embargada e incrivelmente trêmula, quebrando o silêncio respeitoso dentro do veículo luxuoso de forma dramática. O experiente chefe da sua segurança pessoal virou apressadamente do banco do carona, indagando com profunda preocupação profissional se o excelentíssimo juiz estava sentindo algum desconforto cardíaco súbito ou necessidade de intervenção médica imediata. Gabriel ignorou completamente o agente armado, pois seu poderoso cérebro genial entrava em colapso total ao tentar processar a grotesca e inconcebível contradição entre a realidade chocante e as cartas lidas. Como seus pais poderiam estar ali, reduzidos à condição mais degradante e nojenta da humilhante mendicância humana, jogados nas sarjetas imundas de Salvador, como animais indesejados e doentes? Ele havia enviado fortunas em dinheiro, comprado terras imaginárias em suas cartas mentirosas e garantido, na sua mente ingênua, um conforto digno de reis para a velhice do casal no distante e seco sertão. A horrível resposta para esse enigma diabólico surgiu como um soco violento no estômago do juiz, o coronel Mendonça, e as cartas que nunca chegaram ao seu destino legítimo e sagrado. Tudo fora destruído cruelmente. Uma onda avassaladora de náusea violenta subiu pela garganta seca do homem engravatado, misturando o puro ódio assassino contra o coronel maldito com uma enorme e esmagadora culpa pessoal. Enquanto ele degustava vinhos franceses de safras raras e discursava brilhantemente sobre a justiça e os direitos fundamentais em banquetes luxuosos na bela capital do país, seus amados pais apodreciam lentamente de fome nas ruas escuras. O magistrado, famoso e temido por sua implacável busca pela verdade jurídica absoluta, foi enganado de maneira infantil e monstruosa pelo sistema de corrupção que ele próprio jurara exterminar sem qualquer piedade. As mãos fortes de Gabriel tremeram violentamente ao tocarem a maçaneta cromada e gelada da pesada porta,
blindada do imponente carro oficial negro. O ar-condicionado potente do veículo parecia agora congelar o suor de sua testa febril. Mas o fogo infernal que queimava seu peito apertado exigia uma ação imediata e desesperada que desafiava todas as regras de segurança. Ele precisava tocar naqueles corpos feridos. Precisava confirmar com as próprias pontas dos dedos que aquele pesadelo macabro não era apenas uma terrível e cruel alucinação provocada pelo seu enorme estresse profissional acumulado e exaustão física total. Doutor Gabriel, o que o senhor está fazendo? Por favor, permaneça no interior do veículo por questões estritas de segurança preventiva. Alertou o agente federal de maneira incisiva, tentando bloquear fisicamente o movimento impulsivo do chefe supremo. O guarda-costas experiente conhecia perfeitamente os grandes riscos de expor o juiz mais odiado e ameaçado pelas facções criminosas e políticos corruptos do país em uma praça pública movimentada, totalmente escura e fora de controle estratégico. Qualquer transeunte anônimo ou mendigo, maltrapilho, poderia esconder uma arma mortal, transformando o local histórico em um sangrento e trágico palco de brutal assassinato. Abra esta porta agora mesmo, ou eu ordenarei a sua prisão imediata por insubordinação direta. Rosnou Gabriel com uma fúria gélida e assustadora que fez o corpulento agente federal recuar instintivamente, encolhendo-se perante a autoridade absoluta. O magistrado não era mais o homem polido, sofisticado e controlado que frequentava os salões refinados da alta diplomacia em Brasília. Naquele exato instante dramático e doloroso, ele havia regredido violentamente à essência crua e desesperada do menino pobre e humilhado do sertão. Aquele mesmo garoto que um dia prometera de joelhos cobrir seus amados pais com ouro puro e justiça implacável, com um forte e decidido empurrão violento. A pesada porta blindada escancarou-se de forma ruidosa, permitindo que o ar abafado, úmido e carregado de odores desagradáveis da Praça Baiana invadisse repentinamente o santuário gelado de luxo. Gabriel pisou no antigo calçamento irregular de paralelepípedos centenários com seus sapatos italianos importados de couro legítimo, ignorando completamente as sirenes ensurdecedoras que ainda giravam intensamente ao seu redor em um balé luminoso e caótico de luzes vermelhas. A realidade brutal e extremamente triste do mundo exterior atingiu seu rosto como uma forte bofetada física de humilhação cósmica, quebrando sua inabalável arrogância. Passos curtos e vacilantes, como os de um homem caminhando atordoado e cego em direção ao próprio cadafalso fatal, levaram o imponente juiz de terno escuro até a úmida sarjeta cheia de dejetos urbanos. Ele ajoelhou-se lentamente no chão, terrivelmente sujo e encharcado pela recente garoa fina, sujando de lama negra e viscosa as calças impecáveis que custavam mais do que a renda anual de muitas daquelas sofridas famílias nordestinas. Com os dedos incrivelmente trêmulos e pálidos de pavor extremo, ele recolheu a pequena e modesta cruz de madeira tosca que estava abandonada na poeira gélida e indiferente. O contato físico e direto com a madeira áspera e as marcas profundas de corte enviou uma forte e poderosa corrente elétrica de memória emocional direto para o centro nervoso e sensível de seu coração devastado. Aquela textura inconfundível, impregnada pelo suor ancestral e pela imensa fé inabalável de sua mãe cega, era a dolorosa prova incontestável de que a enorme tragédia era brutalmente e assustadoramente real e verdadeira. O experiente e temido juiz federal curvou o pescoço tenso e fechou os olhos marejados, apertando a velha cruz rústica contra os próprios lábios secos em uma silenciosa oração. Os numerosos curiosos aglomerados, os assustados e surpresos turistas estrangeiros perdidos e até mesmo os experientes e duros policiais armados da grande escolta federal congelaram em total e absoluto choque paralisante diante daquela cena bizarra e inexplicável. A imponente e inalcançável figura máxima da justiça brasileira, um homem venerado e temido nacionalmente por sua grande frieza emocional e extrema retidão moral implacável,
Estava ajoelhado na imunda e nojenta sarjeta pública, beijando pedaços de lixo abandonado. Um silêncio mortal, profundo e sufocante, desceu de forma abrupta e muito dramática sobre a agitada praça colonial. Interrompendo o fluxo normal, Gabriel levantou-se muito vagarosamente, ignorando o sujo da lama molhada, manchando permanentemente a nobre lã, fina e escura de seu belo e impecável terno, caríssimo de grife italiana famosa e internacional, com os olhos totalmente inundados pelas primeiras lágrimas verdadeiras, grossas e quentes em mais de uma década de frieza. Ele caminhou como um terrível zumbi, assombrado em direção aos velhos e sujos degraus de pedra fria da imensa igreja iluminada e silenciosa. Cada passo ecoava como um grande estrondo surdo, pesado e incrivelmente doloroso dentro de sua vasta e sombria consciência, inundada por uma imensa culpa imperdoável. À medida que ele diminuía a curta distância, os terríveis detalhes grotescos e asquerosos da imensa degradação humana física e moral sofrida pelos seus pais tornavam-se infinitamente mais nítidos e aterrorizantes aos seus olhos arregalados. Ele podia ver claramente as feridas abertas, purulentas e não tratadas na pele escura do homem magro, e os longos cabelos brancos, emaranhados e imundos da senhora de idade que não parava de chorar baixinho. Aquele velho homem doente e estraçalhado no chão frio não se parecia em absolutamente nada com o forte camponês orgulhoso que o carregara alegremente nos grandes ombros largos. O som inconfundível dos passos firmes dos luxuosos sapatos de couro maciço, batendo ritmicamente nas grandes pedras antigas, fez com que a frágil mendiga cega e desesperada erguesse instintivamente o seu triste e sujo rosto banhado em copiosas lágrimas, o instinto materno profundo, afiado e poderoso pelo enorme e imensurável sofrimento de toda uma longa vida de perdas constantes. Detectou uma vibração intensamente peculiar e familiar e avassaladora naquela estranha e imponente aproximação silenciosa e focada. Benedita estendeu as duas mãos trêmulas e encardidas no vazio sombrio à sua frente, como se tentasse desesperadamente tatear uma ilusão impossível. A respiração de Gabriel tornou-se extremamente curta, pesada, errática e asfixiante, quando ele finalmente parou a poucos e meros centímetros dos velhos e andrajosos corpos sofridos, estendidos miseravelmente debaixo do implacável vento gelado daquela grande metrópole impiedosa. A grande sombra imposta pela sua figura robusta, perfeitamente bem vestida e imponente, bloqueou parcialmente a fria e pálida iluminação pública amarelada, cobrindo os infelizes idosos de rua doentes com uma súbita escuridão protetora e silenciosa. O temido e inalcançável corregedor absoluto engoliu a seco e dolorosamente o enorme nó, gigante e sufocante de imenso desespero que bloqueava toda a sua garganta. Ele tentou desesperadamente articular algumas poucas palavras iniciais. Tentou arduamente invocar toda a sua famosa e grandiosa eloquência jurídica para tentar encontrar uma justificativa imediata, razoável e perfeitamente lógica para aquela gigantesca tragédia humana inconcebível, absurda e imperdoável. Mas, diante da colossal, monstruosa e aterrorizante dimensão cruel do imenso sacrifício inútil daqueles humildes e inocentes pais idosos destruídos pela corrupção que ele não vira, todas as inúteis palavras bonitas morreram sufocadas silenciosamente e de forma dolorosa em seus secos e frágeis lábios, trêmulos de pavor intenso. A majestosa máscara inquebrável da justiça fria quebrou definitiva, completa e irremediavelmente, o homem incrivelmente poderoso, perante o qual importantes ministros de Estado renomados e temidos, criminosos bilionários e cruéis, tremiam de verdadeiro pavor incontrolável nos imensos e modernos tribunais federais, gelados do país tropical, gigantesco. Simplesmente desabou dolorosamente e em prantos. As pernas fortes, que sustentavam o imenso peso simbólico, insuportável,
de toda uma grande e falida nação desigual. Cederam abruptamente, sem nenhum aviso prévio ou dignidade protocolar esperada de um grande líder implacável. O excelentíssimo juiz de direito caiu pesadamente de joelhos ensanguentados e sujos sobre os velhos, sujos, irregulares e sagrados degraus da antiga escadaria da majestosa catedral. O grito lancinante rasgou a noite soteropolitana, ecoando pelas paredes seculares da majestosa catedral e silenciando instantaneamente o burburinho caótico da praça turística. Mãe, pai, berrou Gabriel com uma voz rouca e desesperada, despida de qualquer verniz civilizatório ou arrogância judicial. O som gutural carregava o peso esmagador de 15 anos de uma saudade asfixiante, mentiras cruéis e uma profunda dor acumulada. Ele atirou-se descontroladamente sobre os corpos imundos e frágeis de Antônio e Benedita, abraçando-os com uma força desesperada, como se tentasse fundir sua própria alma, atormentada àquelas existências destroçadas pela extrema miséria e abandono absoluto. O contato direto do terno italiano caríssimo de lã fria com os trapos fedorentos, úmidos e infestados de sujeira urbana, criou um contraste visual grotesco e poeticamente trágico sob as luzes da rua. Gabriel afundou o rosto molhado de lágrimas incontroláveis no pescoço encardido de sua velha mãe cega, inalando o cheiro pungente de mendicância como se fosse o perfume mais raro do mundo. Ele soluçava convulsivamente, um choro primitivo e doloroso que lavava as falsas certezas de sua vida luxuosa e revelava a terrível monstruosidade do destino que havia mutilado sua família de forma tão brutal. Benedita, tateando cegamente o ar gélido, sentiu as lágrimas quentes e grossas do homem rico molharem suas mãos calosas e trêmulas. Quando seus dedos nodosos tocaram o rosto macio e perfeitamente barbeado, um choque elétrico de reconhecimento ancestral percorreu sua espinha curvada. Meu Gabriel, meu menino Luz, é você, sussurrou a idosa com a voz embargada, mal acreditando que o milagre diário de suas orações ininterruptas havia finalmente se materializado da escuridão absoluta. Ela agarrou o colarinho engomado do filho com uma força surpreendente para alguém tão doente, chorando de uma alegria indescritível que superava qualquer dor física. Com as mãos trêmulas e o coração sangrando de extrema angústia, o implacável juiz federal retirou do bolso um lenço de seda pura e caríssima, ignorando completamente os protocolos e a presença dos fotógrafos chocados. Ele começou a limpar delicadamente a fuligem negra e as lágrimas amargas do rosto enrugado de sua amada mãe. Cada movimento suave era um silencioso e desesperado pedido de perdão cósmico por não tê-la protegido da crueldade implacável do mundo. A seda branca encardiu instantaneamente com a sujeira da rua, simbolizando a fusão irreversível entre a riqueza superficial e a miséria humana. Antônio, despertando lentamente do delírio febril, induzido pela perna gravemente infeccionada e pela fome severa, piscou os olhos turvos e arregalados diante da visão angelical. Gabriel rapidamente despiu seu paletó escuro e pesado de grife internacional, cobrindo o corpo esquelético e trêmulo do velho pai, camponês para protegê-lo do forte vento marinho da madrugada. Me perdoa, pai, por favor, me perdoa, repetia o magistrado em um murmúrio doloroso, beijando as mãos machucadas e sujas do homem que havia vendido a própria dignidade e o suor de uma vida inteira para financiar o seu futuro acadêmico brilhante. O assombro absoluto paralisou a grande comitiva oficial e os dezenas de jornalistas investigativos que seguiam o imponente comboio federal pelas ruas estreitas do Pelourinho. As pesadas câmeras de televisão, antes focadas em registrar uma mega operação policial espetacular contra a corrupção política, agora capturavam imagens cruas e devastadoras de uma tragédia familiar profundamente chocante. Os flashes estouraram incessantemente, iluminando a cena bíblica do poderoso filho pródigo ajoelhado na imunda sarjeta colonial. Os rudes e fortes seguranças armados abaixaram seus fuzis lentamente,
engolindo a seco diante da exibição pública de vulnerabilidade extrema do homem mais temido do país. Até mesmo o cínico e experiente prefeito da capital baiana, que acompanhava a escolta do juiz em um veículo blindado logo atrás, sentiu lágrimas inesperadas umedecerem seus olhos astutos. O forte impacto emocional daquela cena indescritível transpassava as barreiras da hipocrisia política e atingia o núcleo duro da humanidade adormecida em cada espectador ali presente na praça. Turistas estrangeiros, transeuntes noturnos e vendedores ambulantes pararam completamente suas atividades rotineiras, formando um círculo silencioso e reverente de imensa compaixão em torno da família tragicamente reunida sob as escadarias gélidas da majestosa igreja matriz soteropolitana no coração da cidade, abraçado aos escombros físicos de seus pais. A mente analítica e afiada de Gabriel juntava rapidamente as macabras peças daquele quebra-cabeça banhado em sangue inocente. A mentira cruel do coronel Mendonça não apenas havia bloqueado o dinheiro e as dezenas de cartas desesperadas, mas havia roubado os anos mais preciosos de convivência familiar, reduzindo seus heróis a indigentes moribundos sem qualquer esperança de resgate. A fúria justiçava, substituía gradativamente a tristeza paralisante, transformando a dor lancinante de sua alma em uma arma letal e incandescente, pronta para aniquilar sem piedade os verdadeiros monstros escondidos nos gabinetes oficiais. Antônio, usando as últimas reservas de energia de seu coração cansado, ergueu uma das mãos sujas e tocou suavemente os cabelos negros e bem cortados do filho poderoso. Nós nunca duvidamos de você, meu menino. Sabíamos que a cidade grande era difícil, sussurrou o velho sofredor, tentando justificar ingenuamente o falso abandono com a pureza que apenas os grandes de espírito possuem. Aquelas palavras simples e incrivelmente gentis, desprovidas de qualquer mágoa ou ressentimento acusatório, foram o golpe de misericórdia final que estilhaçou completamente o que restava da dura armadura emocional protetora do implacável juiz federal. Nunca mais. Vocês nunca mais passarão fome, frio ou dor enquanto eu tiver vida e fôlego neste mundo cruel. Jurou Gabriel em voz alta. Uma promessa solene que reverberou pelas pedras coloniais como um trovão de justiça divina iminente. Ele recolheu o colar de barbante e a tosca cruz de madeira manchada de lama negra, colocando-o reverentemente em seu próprio pescoço, impecável, por cima da gravata de seda italiana importada. Aquele amuleto humilde era infinitamente mais valioso do que todas as brilhantes comendas governamentais de honra ao mérito que ele guardava em seus luxuosos escritórios na capital, limpando as lágrimas do próprio rosto manchado de fuligem. O excelentíssimo juiz ergueu-se lentamente do calçamento irregular, apoiando cuidadosamente a cabeça do pai no chão forrado pelo paletó. Sua postura retornou à autoridade suprema e inquestionável, mas agora impregnada de uma força selvagem e maternal. Ele virou-se bruscamente para os perplexos agentes da Polícia Federal e comandantes de segurança, disparando ordens precisas e cortantes que cortaram o pesado silêncio da multidão. Chamem a melhor ambulância desta cidade imediatamente. Quero a equipe médica mais competente do estado, aqui em 2 minutos. Ou prenderei todos por negligência mortal. O pânico frenético tomou conta da escolta oficial de segurança, armada em uma fração de segundos impressionante, desencadeando uma verdadeira operação militar de resgate urgente e sem precedentes. Sirenes voltaram a uivar histericamente, rasgando o silêncio da noite soteropolitana, enquanto rádios transmissores chiavam com comandos desesperados para fechar o trânsito nas grandes avenidas adjacentes ao histórico e movimentado Pelourinho. Os guardas afastavam os curiosos com firmeza e extremo respeito tático, criando um grande perímetro de isolamento protetor ao redor do temido Corregedor Supremo e dos 2 infelizes mendigos doentes que repentinamente haviam se tornado as pessoas vitais, aguardando a chegada incerta e tensa do resgate médico especializado de emergência. Gabriel voltou a sentar-se na sarjeta úmida, ignorando a degradação total do seu visual elitista
e impecavelmente alinhado. Ele aconchegou os dois corpos esqueléticos e exaustos em seu abraço forte e seguro, transferindo todo o calor humano de seu próprio peito vigoroso para as veias geladas e doentes dos velhos pais camponeses sofredores. As câmeras distantes da imprensa ainda registravam silenciosamente aquele momento catártico e incrivelmente sublime, imortalizando na história da televisão a profunda queda de um império pessoal arrogante e o poderoso renascimento familiar. A velha Benedita sorria pacificamente e de forma terna no meio da profunda escuridão mental de sua severa e triste cegueira cruel, repousando suavemente a cabeça cansada sobre o amplo e muito perfumado ombro firme de seu amado menino. Ela não entendia as dezenas de grandes luzes vermelhas piscando ou o enorme barulho ruidoso dos rádios policiais assustadores, mas sentia que o seu divino e milagroso Deus protetor havia finalmente atendido todas as suas longas rezas. O infinito e constante vazio doloroso que corroeu intensamente a sua frágil alma maternal solitária estava para sempre preenchido com amor. O ruído estridente e muito característico de uma moderna ambulância UTI de alto e extremo luxo rasgou ruidosamente a avenida iluminada e movimentada, freando de maneira brusca, bem na base exata da grande escadaria colonial antiga. Paramédicos apressados e extremamente nervosos saltaram rapidamente com macas brancas, equipamentos de última geração e suprimentos médicos de emergência, temendo ferozmente a grande ira punitiva e lendária do temível magistrado todo-poderoso. Gabriel observava com atenção, meticulosa e intensa, cada mínimo movimento ágil dos profissionais da saúde assustados, garantindo que Antônio e Benedita fossem finalmente tratados com a dignidade celestial merecida, com um cuidado reverente e quase religioso perante a enorme dor insuportável alheia. Os paramédicos experientes acomodaram os dois frágeis idosos doentes nas macas extremamente confortáveis da unidade móvel especial de resgate rápido. O respeitado juiz federal fez questão imperativa e absoluta de subir no compartimento traseiro apertado e extremamente iluminado da moderna ambulância, segurando firmemente as duas pequenas mãos encardidas de seus amados pais, traumatizados, sem soltar sequer por um instante. O majestoso comboio policial negro agora acompanharia não um político ilustre, mas dois grandes guerreiros miseráveis e sobreviventes a caminho da merecida salvação total, enquanto as grandes portas brancas e brilhantes da moderna ambulância fechavam rapidamente com um forte baque surdo, isolando o interior iluminado. Gabriel lançou um último olhar extremamente frio e carregado de ódio puro em direção às sombras. A sua alma agora estava incrivelmente em total e absoluta paz familiar profunda. Mas a sua implacável e sombria mente jurídica já desenhava impiedosamente o grande banho de sangue institucional que iria destruir rapidamente a elite corrupta baiana. O choro do filho machucado terminou definitivamente na praça colonial iluminada, dando imediato e terrível lugar à gigantesca fúria do magistrado implacável. Os potentes motores dos grandes veículos de resgate rosnaram intensamente e com urgência, iniciando o rápido e desesperado trajeto até o hospital mais luxuoso, renomado e exclusivo de toda a gigante e quente capital litorânea baiana. Atrás de si, nas históricas escadas frias e sagradas da imponente catedral iluminada, restaram apenas os velhos pedaços imundos de papelão molhado e as tristes memórias de um longo sofrimento humilhante que nunca mais se repetiria ali. O imenso Brasil interiorano, dolorosamente profundo, havia finalmente encontrado o seu grande braço de feroz vingança, implacável no coração congelado do mais poderoso filho nordestino, dentro da moderna unidade móvel, incrivelmente equipada de suporte vital avançado. A experiente enfermeira-chefe administrava cautelosamente potentes antibióticos e soro fortificante nas veias extremamente finas e colapsadas do magro e velho sertanejo doente. Antônio, sentindo o imediato e milagroso alívio físico correndo rapidamente pelo seu sangue fraco, sorriu de forma extremamente leve e carinhosa para Gabriel, com seus lábios muito ressecados e rachados.
O juiz federal deitou delicadamente a sua própria testa quente sobre a beira fria de metal da maca hospitalar branca, derramando as últimas tímidas lágrimas de dor silenciosa que ainda restavam em si. Simultaneamente, a esta intensa e dramática corrida noturna e desesperada pela frágil e preciosa vida familiar inocente, as redações jornalísticas do país explodiam histericamente em atividade frenética e caótica para publicar as grandes imagens avassaladoras. As fotografias chocantes do rígido magistrado federal, despido de seu caro paletó, abraçando ferozmente dois idosos mendigos imundos, inundavam freneticamente todas as principais redes sociais da internet mundial e os enormes portais jornalísticos influentes e rápidos. O poderoso e misterioso mito da justiça cega, impiedosa e distante, humanizou instantaneamente de forma brutalmente poética perante os grandes e perplexos olhos de milhões de telespectadores. Em Brasília, sentada luxuosamente na espaçosa e silenciosa sala de sua gigantesca e magnífica mansão fria e decorada, Isabela deixou sua taça de caro cristal, repleta de espumante europeu, escorregar e quebrar ruidosamente no chão polido. Através do enorme e moderno ecrã de televisão plana da sala de estar, a rica e chocada mulher assistia incrédula ao vivo a terrível e gigantesca tragédia, humilhante e dolorosa, omitida por seu belo e misterioso marido ausente. A dura verdade implacável do imenso sertão finalmente invadia brutalmente a grande e artificial bolha cristalina e protegida da imensa e distante capital política rica. O grande relógio de pulso brilhante e caríssimo, que apertava fortemente o pulso de Gabriel, marcava a chegada exata das dolorosas 2 horas da fria e longa madrugada baiana, exaustiva e extremamente caótica sob intensos holofotes. Ele apertou fortemente o rústico e tosco crucifixo de madeira velha contra seu peito, batendo acelerado e ansioso, sentindo uma enorme onda renovadora de indescritível força e extrema esperança profunda, lavar absolutamente toda a sua mente perturbada. O terrível e gigantesco amanhã ensolarado não traria apenas o alívio médico urgente aos pais, mas selaria implacavelmente a destruição final total de seus impiedosos inimigos cruéis. As portas duplas de vidro do hospital mais luxuoso e avançado de Salvador abriram violentamente, recebendo as macas apressadas e escoltadas pela forte e fortemente armada Polícia Federal. Gabriel corria pelos longos corredores brancos e assépticos, exigindo incisivamente a presença imediata dos melhores médicos e especialistas da metrópole para atenderem seus frágeis pais. O ambiente estéril e silencioso da clínica de elite foi subitamente dominado pela aura implacável do magistrado mais temido do país, que agora lutava ferozmente, não contra políticos corruptos, mas contra a morte iminente. A imensa angústia sufocava seu peito apertado, clamando intensamente por um milagre divino. Durante a longa e torturante madrugada, o poderoso juiz federal permaneceu estático e vigiando silenciosamente na antessala da unidade de terapia intensiva. Através do enorme vidro transparente, ele observava os médicos competentes estabilizarem a grave infecção na perna destruída de Antônio e hidratarem o corpo extremamente frágil da velha Benedita. Cada minúsculo bip das máquinas modernas de monitoramento cardíaco soava como uma forte batida do próprio coração de Gabriel, medindo a tênue linha invisível entre a dolorosa tragédia irreversível e a merecida redenção familiar absoluta. Ele não pregou os olhos cansados em nenhum único e breve instante noturno, quando os primeiros e brilhantes raios dourados do belo sol matinal invadiram o amplo e confortável quarto de luxo do hospital. O perigo letal havia finalmente passado. Antônio, agora, deitado em lençóis brancos e incrivelmente macios, apertava fortemente a mão trêmula do seu filho, emocionado. Benedita dormia um sono profundo e extremamente sereno, sentindo a inconfundível segurança protetora do seu amado menino ao lado da sua cama hospitalar. Gabriel respirou fundo, permitindo que a enorme tensão insuportável de longas e sombrias décadas de mentiras finalmente abandonasse seus ombros pesados,
O longo pesadelo de abandono havia terminado definitivamente. Sentado na beira da cama ajustável, o juiz finalmente escutou a dolorosa e chocante narrativa de seu pai sobre os anos de imensa fome no sertão seco. Antônio relatou com lágrimas nos olhos as inúmeras e exaustivas viagens semanais à pequena e suja agência dos Correios, apenas para receberem sorrisos sádicos e respostas negativas do carteiro mentiroso. A revelação cruel de que o maldito coronel Mendonça havia arquitetado um diabólico e silencioso bloqueio postal para destruir psicologicamente a humilde família golpeou a mente brilhante do magistrado como um raio violento. O roubo das cartas foi um assassinato emocional, uma fúria vulcânica, primitiva e absolutamente incontrolável. Ferveu intensamente nas veias quentes do experiente corregedor federal. Escurecendo o seu olhar fixo, Gabriel compreendeu com extrema clareza jurídica e enorme dor humana que todo o seu suado dinheiro enviado e as suas palavras amorosas foram confiscados pela arrogância criminosa do latifundiário sádico e repulsivo. Ele jurou em silêncio mortal, perante os corpos fragilizados de seus pais sofredores, que a impiedosa máquina implacável do Estado desabaria como uma tempestade de fogo inesgotável sobre a cabeça arrogante daquele coronel infame e desumano. A grande e implacável justiça terrena seria rápida, enquanto Antônio e Benedita repousavam tranquilamente sob os cuidados intensivos das melhores enfermeiras do Estado. Gabriel transformou a luxuosa suíte vizinha num verdadeiro e formidável bunker de guerra judicial, usando telefones criptografados de altíssima segurança. O juiz acionou rapidamente dezenas de experientes delegados federais, armados e procuradores obstinados na distante região do árido sertão nordestino. Os densos relatórios de corrupção sistêmica que ele já possuía contra o poderoso coronel Mendonça ganharam agora um aterrador e gigantesco componente de tortura psicológica e de apropriação criminosa hedionda. A armadilha jurídica blindada estava finalmente pronta para esmagar os covardes torturadores cruéis. Nas primeiras e frias horas da manhã poeirenta, no interior nordestino inclemente, viaturas pretas e muito intimidadoras da Polícia Federal rasgaram bruscamente as ruas silenciosas e esburacadas da pequena cidade. O covarde carteiro corrupto, que tantas vezes havia negado cruelmente a existência das cartas preciosas, foi arrancado violentamente de sua casa humilde pelos agentes fortemente armados e mascarados. O homem medíocre choramingava e tremia pateticamente, enquanto as frias algemas de aço brilhante prendiam os seus pulsos sujos de corrupção, confessando de imediato e em prantos o enorme suborno sistemático pago diretamente pelas mãos ricas do maldito coronel. Simultaneamente, um gigantesco comboio policial federal, equipado com fuzis de grosso calibre, arrombava os enormes e pesados portões de ferro forjado da suntuosa e histórica fazenda do impiedoso coronel Mendonça. O latifundiário idoso e extremamente arrogante, vestido em seu confortável e caro robe de seda pura importada, tentou gritar ordens ameaçadoras e ofender duramente as forças da autoridade pública em sua espaçosa varanda colonial luxuosa. Ele nunca havia sido desafiado em suas terras dominadas pelo sangue alheio e pela tirania constante. Porém, os pesados escudos balísticos ignoraram completamente as suas velhas e rudes ameaças de coronel impune. Gabriel acompanhava cada segundo e intenso detalhe da gigantesca e perigosa operação policial simultânea através de fortes e seguros monitores de vídeo diretamente de Salvador. Ele observou friamente os diligentes e velozes agentes federais estourarem violentamente o grande cofre de aço escuro e pesado escondido no escritório amadeirado do poderoso fazendeiro sádico. Lá dentro, misturados às grossas e sujas pilhas de dinheiro desviado dos cofres públicos, repousavam enormes maços, intocados de antigas cartas amarradas, preenchidas com a cuidadosa caligrafia do juiz. Era a prova irrefutável, repulsiva e escandalosa do imenso crime hediondo de apropriação e de tortura. As câmeras da imprensa televisiva nacional filmaram de perto e com extrema clareza a profunda humilhação pública e total do homem mais temido e rico da pobre região sertaneja. O coronel Mendonça
Foi cruelmente empurrado de cabeça baixa e algemado rudemente para dentro do escuro camburão federal. Sob as vaias intensas e os aplausos emocionados de centenas de moradores locais profundamente oprimidos durante imensas décadas de sofrimento contínuo, a lei implacável e dura da semeadura universal havia finalmente cobrado a sua pesada e sangrenta conta, atirando o imponente rei do gado diretamente nas profundas trevas imundas da prisão. O inabalável e temido magistrado sentiu um alívio poderoso e quase sobrenatural lavar completamente a sua alma ferida quando confirmou a efetiva e brutal prisão preventiva de seus amargos inimigos. A semente perversa e doentia da gigantesca crueldade gratuita que o latifundiário havia plantado avidamente no solo seco gerou agora uma farta e amarga colheita de vergonha. Total ruína financeira e tristes décadas de encarceramento compulsório. A justiça humana provava ser a grande e afiada espada do divino Criador atuando fortemente na terra, cortando impiedosamente as profundas raízes podres da exploração nordestina, injusta e eternamente desigual e imoral. Na iluminada e perfumada sala de espera daquele luxuoso hospital baiano, as pesadas e largas portas de vidro abriram suavemente para revelar a figura muito cansada, assustada e extremamente elegante de Isabela. A rica esposa do juiz havia voado desesperadamente no primeiro jato particular disponível, assim que acompanhou as terríveis e devastadoras notícias familiares na grande rede de televisão nacional. Vestindo roupas discretas e com os lindos olhos inchados pelas intensas lágrimas de profundo remorso e forte choque cultural, ela procurava incessantemente pelo seu marido distante e machucado para tentar desesperadamente oferecer um consolo verdadeiro e sincero. Gabriel levantou da confortável poltrona verde do corredor, encurtando imediatamente a enorme distância emocional que havia crescido entre eles durante tantos anos de fortes mentiras sufocantes e puro sofrimento reprimido. Ele abraçou a bela esposa com uma sinceridade tocante, imensa e totalmente inédita, pedindo dolorosos perdões por ter criado e mantido a cruel ficção de que era um mero órfão, sem raízes ou fortes heranças. Isabela silenciou as justificativas dele com um beijo incrivelmente apaixonado e banhado em lágrimas densas, afirmando categoricamente que o amor suporta brilhantemente a enorme verdade. Por mais trágica e assustadora que seja, a grande e fina mulher da capital adentrou silenciosamente o imenso quarto de hospital iluminado pelo sol, aproximando com um enorme respeito reverencial da cama da matriarca cega e bondosa. Isabela pegou suavemente as antigas e sujas mãos nodosas e calejadas de Benedita, derramando as suas pesadas lágrimas de tristeza diretamente sobre a pele incrivelmente ressecada da velhinha sofredora e silenciosa. Ela suplicou humilde e profundamente por perdão, em nome da cruel ignorância da elite arrogante, e prometeu dedicar toda a sua longa e abastada vida para honrar, cuidar e respeitar incondicionalmente os pais verdadeiros do seu amado. A sábia e iluminada mãe nordestina, incapaz de enxergar o brilho ofuscante dos enormes diamantes caros ou as finas roupas de grife da sua famosa e rica nora jovem, sentiu apenas a genuína e formidável pureza, vibrante e emanar intensamente daquele tenro coração arrependido. Benedita acariciou amorosamente o belo e macio rosto molhado de Isabela com uma enorme ternura celestial e infinita, abençoando imediatamente a forte união familiar com palavras doces e divinas que cheiravam intensamente ao perdão incondicional de Deus. O amor grandioso e curativo do velho sertão conquistou definitivamente a fria e calculista elite da grande capital. Os meses gloriosos e felizes que se seguiram foram uma imensa e lenta jornada milagrosa de completa recuperação física, forte cura psicológica profunda e enorme restauração amorosa dos laços familiares antes rompidos e destruídos. Antônio e Benedita recuperaram significativamente a forte energia vital enfraquecida pelas enormes doenças terríveis de rua em uma espaçosa e arejada residência de altíssimo padrão, comprada pelo seu filho bem perto da cálida e relaxante praia soteropolitana.
Médicos renomados reverteram habilmente os graves danos severos daquela terrível miséria imposta brutalmente, permitindo que a cega e devota mulher finalmente visse os brilhantes raios do sol. Com o seu formidável poder aquisitivo consolidado e a imensa influência jurídica estabelecida no Estado, Gabriel recomprou sem qualquer dificuldade as preciosas e secas terras que pertenciam antigamente ao seu amado pai sofredor. A velha propriedade rural degradada, arrancada de forma tão brutal e covarde pelas terríveis mãos criminosas do fazendeiro ganancioso, foi completamente transformada em uma moderna e maravilhosa fazenda cooperativa sustentável, totalmente doada e equipada para ajudar diretamente as famílias camponesas mais miseráveis da poeirenta região, abandonada e triste. O sofrimento sombrio e injusto virou uma forte luz verde de brilhante e divina esperança local. No topo exato e muito alto da bela e avermelhada colina principal, onde a velha casa de barro, rachado e humilde, costumava desafiar precariamente as severas intempéries naturais da forte e agressiva seca climática, o imponente juiz mandou construir firmemente uma linda, simples e encantadora igreja branca e luminosa de pedras claras. O santuário religioso formidável foi inteiramente dedicado à milagrosa e suprema Nossa Senhora Aparecida, a mesma santa, bondosa, que havia silenciosamente escutado e acolhido as fervorosas orações chorosas de despedida daquela pobre mãe desesperada. Há exatos e dolorosos 15 longos anos de imensa solidão e sofrimento, o grande e glorioso dia da formidável inauguração festiva reuniu toda a simples e feliz comunidade camponesa regional num estrondoso e sonoro badalar, maravilhoso e ininterrupto de brilhantes sinos prateados que rasgavam os céus abertos. Vestidos com as suas mais finas, alvas e respeitosas roupas de puro linho claro e limpo, Antônio e Benedita caminhavam lentamente de braços dados e de forma extremamente elegante pelo florido corredor principal e colorido daquele templo, lotado de alegres nordestinos sobreviventes das grandes secas. Os profundos sulcos de dor e fome em seus rostos iluminados haviam sido permanentemente apagados e vencidos pela vida. Do alto do belo e enfeitado altar de pura madeira nobre e entalhada, Gabriel encarou a imensa e vibrante multidão de humildes camponeses, presentes com os seus belos olhos castanhos, marejados de intensa e pura gratidão cósmica e divina, em um discurso fortemente inflamado, justo, emocionante e inesquecível. O poderoso magistrado federal declarou em prantos que a verdadeira, duradoura e infalível justiça humana jamais repousa, adormecida nas frias estantes de grossos livros ou nos imensos tribunais ricos da luxuosa metrópole, mas sim nos enormes calos ensanguentados e cansados dos trabalhadores honestos, valentes e resilientes de todo este grandioso país. O experiente e justo homem finalizou a cerimônia sagrada, apertando incrivelmente forte contra o seu próprio peito, acelerado a pequena e tosca cruz, gasta feita com madeira velha, do mato rústico e seco da região. Aquele humilde e imperfeito amuleto irregular não era um fraco símbolo de grande derrota e triste miséria humilhante, mas uma poderosa, forte e reluzente coroa dourada de extrema e indiscutível vitória final perante o cruel e sádico mundo moderno que frequentemente oprime os pobres esquecidos, com a sua bela e forte família totalmente reunida na frente sagrada. As dores passadas desapareceram permanentemente. A grande brisa cálida, seca e muito característica do vasto e dourado sertão profundo entrou silenciosamente, de forma suave, pelas enormes portas amplas de madeira pesada da bela igreja branca e majestosa, trazendo instantaneamente uma imensa paz. Antônio beijou afetuosamente e de forma apaixonada a testa iluminada de sua abençoada e forte esposa guerreira, enquanto Gabriel e Isabela observavam a cena mágica com enorme e terno encantamento profundo, banhado por felizes lágrimas puras de absoluto sossego, merecido. O destino tortuoso finalmente trazia uma colheita justa, bela, perfeita
e imensamente abençoada para aquela terra ressecada que havia chorado rios.